Bem-vindos a esta nossa exploração. Olha, a gente recebeu um material bem interessante que nos coloca diante de uma pergunta bem essencial, né? Que seria como a gente busca entender Deus, certo? Exato. Porque, assim, muitas vezes a gente segue uns caminhos que parecem lógicos, quase instintivos. Tipo, olhar para o mundo, para a natureza. Isso, ou para o sucesso na vida, usar a razão. Mas esses textos e áudios que a gente analisou, eles propõem um caminho diferente. Um caminho talvez contraintuitivo. Totalmente. E o material todo gira em torno de uma tensão fundamental. Que tensão seria essa? Olha, de um lado, tem uma abordagem que confia muito na capacidade humana, sabe? De entender o divino pelo que a gente vê, pelo sucesso, pelo que poderíamos chamar de glória. Algo observável. Entendi, a glória visível, isso. E do outro lado tem uma visão que encontra a revelação de Deus num lugar totalmente inesperado. Onde seria? No sofrimento, na fraqueza. E o ponto máximo disso seria a imagem da cruz de Cristo. Certo. Então, o nosso objetivo aqui é meio que desembrulhar essas duas ideias que o material coloca em contraste, né? A tal teologia da glória versus a teologia da cruz. Exatamente. E entender por que essa diferença é vista como tão importante, tão central no material. Pois é, uma das fontes até diz que todo mundo faz teologia mesmo sem saber, que somos teólogos natos. Sim, essa ideia aparece. Só que aí argumenta que a nossa inclinação natural, talvez por causa do que o texto chama de condição decaída, nos puxa mais para um lado. Quase que magneticamente, né? Para um desses polos. Isso. Então, vamos começar por essa inclinação que parece ser a mais comum, a teologia da glória. Como o material descreve ela? Bom, a ideia central parece ser essa confiança de que a gente consegue entender Deus usando a nossa razão, sabe? E que o favor dele, a bênção dele, fica visível. Na prosperidade, na saúde, nas vitórias. E que ele gosta dos nossos esforços, da nossa sinceridade em fazer o bem. Exato. Que ele se agrada disso. E uma das fontes até liga isso direto com a leitura de Romanos 1. Romanos 1. No sentido de que a tendência humana é buscar a própria glória. Isso. Inverter as coisas, acabar adorando o que foi criado e não o Criador, buscar glória para si. Faz sentido. Isso conecta com aquela ideia de uma teologia natural decaída, uma forma de pensar sobre Deus que surge naturalmente, mas que estaria desalinhada. Perfeito. Essa lógica de olhar para a natureza e pensar, nossa, que designer inteligente. Ou olhar para a própria vida e fazer aquela conta, né? Que conta? Ah, se tudo está indo bem é porque Deus está comigo. Se as coisas vão mal... devo ter feito algo errado, ou ele me abandonou. Exatamente essa lógica. Uma das fontes até usa uma analogia forte, de um placar diário. Um placar? Tipo, dia bom, Deus sorrindo, dia mal, Deus reprovando. Nossa, essa lógica do placar parece muito humana, né? Bem compreensível até. Mas o material deve apontar perigos nisso, imagino. Aponta, e muitos. O problema principal que eles destacam é que essa abordagem meio que transforma Deus num termômetro das circunstâncias. Um termômetro. Se o favor dele depende do nosso sucesso visível, o que acontece quando vem o sofrimento? Aquele sem explicação aparente? Aí complica. Muito. Um dos textos até fala do Deus tolo, Fool's God. Deus tolo. Um Deus que parece ótimo nos dias de sol, mas que na hora da tempestade ele some, ou se mostra indiferente, impotente. Justo quando a gente mais precisa, né? Diante de uma doença grave, uma perda. Exato, uma catástrofe. É um Deus que falha ali. E isso toca naquela angústia que todo mundo tem, né? Porque coisa ruim acontece com gente boa. Aquela sensação de que a vida não é justa. Essa mesma. E essa busca por sinais visíveis de aprovação, isso não aparece em coisas mais atuais também? Com certeza. Um dos áudios que a gente ouviu fala direto do chamado Evangelho da Prosperidade. Ah, sim. Coloca como exemplo bem claro, bem contemporâneo dessa teologia da glória. Cita até figuras como o Joel Osteen. Onde a mensagem principal liga a fé com o resultado tangível, certo? Riqueza, saúde. Isso, sucesso. E o material argumenta que, no fundo, isso é só mais uma forma daquela busca humana por controle,
por mérito. Tentar garantir o favor de Deus com o que a gente faz ou pensa. Exatamente. Achar um jeito de agradar ou até manipular Deus pelas nossas obras. Uma das fontes é bem radical nisso. Como assim? Chega a dizer que toda religião não cristã, na essência, seria uma variação dessa mesma ideia. Tentar alcançar Deus pelo esforço humano. Entendi. Então, essa é a teologia da glória. Busca Deus na razão, no sucesso, nas obras, mas corre o risco de criar um Deus tolo que desaparece no sofrimento. Basicamente isso. E a alternativa? A teologia da cruz. Como ela entra nessa história? Onde ela começa? O ponto de partida dela, e isso é muito enfatizado no material, é radicalmente diferente. Que seria? Jesus Cristo. Mais especificamente, ele morto na cruz. Ah, não começa na criação, na beleza do mundo. Não, nem na razão humana brilhante, nem nas nossas vitórias. Começa num evento que parece fracasso total. Escândalo, fraqueza. E ela rejeita as bases da teologia da glória, então. Totalmente. Rejeita a confiança na nossa capacidade de entender Deus pelas circunstâncias ou pelos nossos méritos. É um contraste bem forte mesmo. Me lembrou aquela parte de 1 Coríntios 1, que um dos textos citou. Qual parte? Aquela que fala que a mensagem da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós é o poder de Deus. Tem um paradoxo aí, né? Exato. O paradoxo é o ponto central. E isso conecta com a ideia do Deus oculto, o Deus absconditus. Deus oculto? É, um conceito que aparece nos textos, que tem raízes lá em verdadeiramente tu és um Deus que te ocultas. E é muito forte na teologia de Lutero, que é referência constante nesse material. E qual é a ideia desse Deus que se oculta? A ideia é que Deus, na soberania dele, escolhe não se revelar completamente onde a gente talvez esperasse. Tipo, na especulação humana sobre a criação ou sobre a lei moral. Então tentar ler Deus direto nas estrelas ou nos mandamentos não daria a imagem completa. Ou levaria a conclusões erradas sobre quem ele é e sobre a vontade dele de salvar, segundo essa visão. Ok, se ele se oculta da nossa razão e das nossas obras, onde ele se revela então, para essa teologia? Aí que tá o paradoxo de novo. Ele se revela no oposto aparente. Oposto tipo... Na fraqueza, não no poder óbvio. No sofrimento, não no sucesso que todo mundo vê. Naquilo que o mundo acha loucura, não na sabedoria humana. E o ponto máximo disso seria a cruz. Exatamente. A cruz é o ápice dessa revelação paradoxal. Lutero, como interpretado no material, diria algo assim: o verdadeiro teólogo não é quem tenta adivinhar como Deus é invisível a partir das coisas visíveis. Tipo poder, beleza, ordem. Isso. Mas sim aquele que entende o Deus que se manifesta visivelmente, tipo, sua ira contra o pecado, sua bondade na criação, mas entende isso através do sofrimento e da cruz. Então é na cruz que a natureza mais profunda de Deus, o amor redentor dele, se revelaria. Mesmo que de forma chocante. De forma inequívoca, embora chocante. É isso que o material argumenta. Essa ideia de encontrar Deus na fraqueza. Um dos textos usou o exemplo de Agar. Como isso se encaixa? O exemplo de Agar no deserto é ótimo para ilustrar isso. Antes, talvez ela confiasse na posição dela, na capacidade, sei lá, na beleza, na promessa do filho. Mas aí tudo muda, né? Muda radicalmente. É no momento de desespero total, expulsa, sem água, vendo o filho quase morrer. É ali que ela tem um encontro com Deus, o Deus que a vê. Tu és o Deus que me vê. A revelação não vem no auge dela. Não. Vem no ponto mais baixo, na vulnerabilidade extrema, na morte social e quase física dela. É ali que Deus se revela pessoalmente para ela. A teologia da cruz diria que isso não é exceção, é padrão. Deus se revela onde a nossa força acaba. Interessante. Essa ideia de encarar a realidade de frente. Um dos textos falou que Lutero insistia em chamar a coisa pelo que ela realmente é. A teologia da cruz faz isso com a condição humana de um jeito que a da glória talvez evite. Olha, segundo o material, faz sim. Ela confronta diretamente o que seria a nossa condição real diante de Deus. Pecadora, incapaz de se salvar sozinha,
dependente total da graça. Enquanto a da glória talvez focasse mais em melhorar, no esforço, no potencial. Exato. A teologia da cruz, nessa visão, primeiro derruba toda a base de autoconfiança. Ela usa a lei não como escada para subir até Deus, mas como um espelho. Um espelho para mostrar o quê? Para revelar a profundidade do pecado. A nossa incapacidade de cumprir o que Deus exige por conta própria. Chamar a coisa pelo que ela é seria reconhecer essa necessidade radical sem disfarce. Dá para entender porque isso não seria muito popular. Ninguém gosta muito de ter a autoimagem abalada, né? Com certeza não. Isso mexe com a nossa sensação de sermos pessoas boas, o valor das nossas obras para nos justificar. Exatamente. Tira o tapete da autojustiça. E essa diferença toda tem consequências bem práticas, né? Principalmente na forma de comunicar a mensagem, na pregação. O áudio que a gente analisou entra bastante nisso. Como assim? O que ele contrasta? Contrasta muito o que chama de teologia da melhoria ou legalismo. Que seria o foco em ajustar comportamento, seguir regra para agradar a Deus? Isso, bem típico da teologia da glória. Contrasta isso com uma pregação que funciona em 2 tempos. 2 tempos. Primeiro, a lei é usada com força total, para diagnosticar a condição, para mostrar a incapacidade. O áudio usa umas metáforas bem fortes. Tipo quais? Tipo, colocar o ouvinte para morrer espiritualmente, deixá-lo sangrando no chão da igreja, confrontado com a realidade dele diante da santidade de Deus. Nossa, são metáforas bem intensas mesmo. E o segundo tempo, qual seria? Só depois desse diagnóstico radical é que se aponta para a solução. E a solução é só Cristo e o que ele fez na cruz. A esperança não está em tentar melhorar. Mas em se agarrar ao que Cristo já fez. Exatamente. O áudio até fala da experiência de quem prega assim. Diz que o pregador morre 1000 mortes ao fazer isso. Por quê? Porque ele mesmo se vê ali, naquele lugar de pecador que precisa da graça. Ele não está falando de cima para baixo. É uma mensagem que vem da própria experiência de dependência. É importante notar, e o material frisa isso, né? Que essa dinâmica de lei que mata e evangelho que dá vida pela cruz, isso vale para a relação espiritual com Deus, para a salvação. Sim, muito importante essa distinção. Porque para a vida em sociedade, a tal esfera cívica, a lógica é diferente. E outra coisa, o material deixa claro que na esfera cívica, as ações contam de outro jeito. Ser bom vizinho, cumprir a lei, fazer caridade... Tudo isso tem valor, é até ordenado por Deus para manter a sociedade funcionando. Então a teologia da cruz não anula a importância de fazer o bem na comunidade ou como resultado da fé? De jeito nenhum. O ponto de contraste radical é sobre a base da salvação, como a gente se relaciona com Deus para ser salvo. Nesse ponto, a teologia da cruz diz: obras não justificam, só a fé na obra de Cristo. Entendido. Essa clareza na base da salvação leva a outro ponto que discutiram. A certeza. Como a teologia da cruz oferece uma certeza que a da glória talvez não consiga dar? A certeza que a teologia da cruz oferece é descrita como radicalmente diferente. Porque a base dela não está na gente. Não está nos nossos sentimentos, que mudam toda hora. Nem nos sentimentos, nem no nosso desempenho moral, que varia, nem nas circunstâncias da vida, que a gente não controla. Onde está a base, então? Totalmente fora da gente. Naquilo que o material chama de obra consumada de Cristo na cruz. É um fato, objetivo, histórico, teológico. Ah, então essa certeza não dependeria dos altos e baixos da minha vida. Exatamente. Ela seria imune a isso. Mesmo que a pessoa se sinta fraca, pecadora, ou que tudo esteja desabando ao redor, a promessa ligada à cruz continua firme. E isso responde àquela busca humana por segurança, né? Saber onde a gente está com Deus. Uma certeza fora de nós. Isso deve ter implicações enormes para lidar com o sofrimento, que era justamente onde a teologia da glória parecia falhar, né? Como essa visão da cruz ajuda nisso? O material sugere que ela ajuda não por explicar o sofrimento tintim por tintim, ou prometer acabar com ele logo. Mas então como? Ela recontextualiza o sofrimento. Primeiro, ela meio que dá permissão para sofrer. Permissão? É. Sofrer não é necessariamente um sinal de que Deus está bravo ou te abandonou, como a teologia da glória talvez sugerisse. Pelo contrário. Pelo contrário, como? Pode ser um espaço onde Deus está agindo de um jeito especial, um instrumento que ele usa para nos fazer largar a autoconfiança e nos moldar mais à imagem de Cristo.
que, aliás, segundo a Bíblia, foi aperfeiçoado pelo sofrimento. Então, o sofrimento deixa de ser só um problema para resolver e pode ser visto como um meio da graça. É isso? Isso é um paradoxo, mas sim. Uma das fontes respondendo a uma pergunta de uma ouvinte, a Kelly, do Canadá. Lembro dessa parte, ela se sentia oprimida pelo pecado, pela fraqueza dela. Isso. E a resposta dentro dessa teologia é que sentir essa opressão pode ser interpretado até como uma bênção. Uma bênção, por quê? Porque é justamente esse sentimento de não consigo, de incapacidade, que nos esvazia da autoconfiança, que é a raiz da teologia da glória e nos joga na dependência total de Deus, da graça dele revelada na cruz. Então, a fraqueza espiritual, o colapso da nossa tentativa de nos acharmos justos, Vira o terreno onde a força de Deus age. É aquele clássico quando sou fraco, aí é que sou forte, mas vivido na prática. é uma reviravolta completa no jeito que a gente costuma pensar. Bom, recapitulando então o que a gente explorou nesse material. A gente viu duas formas bem diferentes de se aproximar de Deus, né? Bem contrastantes. A teologia da glória, que busca Deus na razão, no sucesso, nas obras, mas que pode ficar sem resposta no sofrimento. E em contraponto. A teologia da cruz, que encontra a revelação mais profunda de Deus justamente na fraqueza, no sofrimento e principalmente na morte de Cristo na cruz. Sim. E a conclusão central que o material apresenta é que a certeza de verdade, o consolo nas dificuldades, não vem de ficar analisando as circunstâncias. Mas vem unicamente da mensagem da cruz. Exatamente. E talvez, sabe, para a gente pensar um pouco depois dessa conversa, algo que fique ecoando do material. O que, por exemplo? Se a ideia é que todos nós somos teólogos natos, sempre formando alguma ideia sobre Deus, e se a cruz é esse ponto central, inesperado da revelação, como seria deixar que pensar sobre essa cruz, com toda a sua contradição aparente de fraqueza e poder, de morte e vida, desafiasse de verdade a teologia padrão que a gente carrega, às vezes sem nem notar? É uma boa pergunta para levar. Ou, para usar uma ideia de Robert Wilkin que citaram, talvez a pergunta fundamental não seja só quem é Deus, mas sim quem é Deus para nós. E segundo essa perspectiva toda que a gente analisou hoje, essa pergunta tem uma resposta definitiva e surpreendentemente favorável, lá na cruz de Cristo.